Enquanto os Estados Unidos erguem barreiras comerciais contra aliados, na América Latina, a China avança sobre o continente, investindo bilhões em infraestrutura para intensificar sua presença na região. Depois de bancar o desenvolvimento do megaporto de Xangai, no Peru, a China assinou um acordo para construir uma ferrovia que pretende ligar o litoral brasileiro ao porto peruano através do Acre, reduzindo em 10 mil quilômetros o trajeto das exportações do país para a China. Xangai e a ferrovia fazem parte da nova Rota da Seda. Trata-se de um ambicioso projeto chinês para conectar diversos continentes e aumentar sua influência política e econômica no mundo. O Jamil, o Vinícius, estava falando exatamente da questão da redução da influência da China. Só que o interessante, no final das contas, é que, enquanto a China atua com a entrada de investimento em fábricas, com investimento em infraestrutura na América do Sul, na Ásia, na África, tentando, na verdade, conquistar apoio ou comprar apoio de uma série de governos, né, com a entrada em investimentos, em infraestrutura, os Estados Unidos parece ter dado um passo atrás e está tentando devolver a situação para a política do porrete mesmo? É isso, Sakamoto. Aproveitando aí o jogo do Chelsea com o Paris Saint-Germain, vamos usar uma metáfora futebolística. Nós temos aqui o caso daquela típica, vamos assim dizer, jogo ali do campinho de bairro, né? O que pelo menos quando eu era criança o pessoal falava. Quando o dono da bola não tá jogando, ou tá descontente, ele vai lá e quer tirar a bola do jogo. É o que os Estados Unidos querem fazer. Os Estados Unidos estão tirando qual bola do jogo? O multilateralismo. Enquanto o multilateralismo foi útil para os Estados Unidos, enquanto essa forma, vamos assim dizer aqui, para não usar termos tão técnicos de relações internacionais, diplomacia econômica foi útil para os Estados Unidos, eles tinham capacidade de fazer isso, eles jogaram esse jogo. Agora, como eles enfrentam um concorrente mais forte na defesa do multilateralismo, porque a China também, como toda grande potência, em alguns aspectos ela tem ali a defesa do multilateralismo, em outros ela prefere a negociação direta com as grandes potências, China negociando diretamente com Estados Unidos e Rússia preferencialmente. E claro, em termos de capital acumulado, hoje a China ela precisa também, para não ter ali uma perspectiva de desvalorização interna dos seus ativos, de investimentos. O capital, né, como a gente sabe, aí precisa se reproduzir, ele precisa dar retorno. Então, nada melhor do que fazer investimentos em áreas que precisam deles, como é o caso da infraestrutura na América Latina. Então, Sakamoto, a gente tem aqui uma situação em que os Estados Unidos, que criaram toda essa arquitetura, né, que valorizava muito, né, como alguns dizem de maneira mais genérica, soft power, né, a influência indireta, a influência por meio das instituições, a influência até cultural, o Trump ele vê que os Estados Unidos está perdendo nessa arena e, portanto, retoma o quê? As formas clássicas de defesa de interesses e de poder nos Estados Unidos, ou seja, é menos cenouras, né? Tem aqui a ideia, né, que se fala em inglês muito em relações internacionais, carrots and sticks, né? Você tem ali o porrete, né, e a cenoura. Agora você apazigua as relações com os aliados, ou até não tão aliados assim, outra hora você mostra ali o porrete, bate na mesa e é aquilo que eu quero. E é o que o Trump está fazendo agora, porque os Estados Unidos perderam capacidade, por exemplo, de fazer investimentos. Como que eles vão estimular investimentos na América Latina se eles têm uma dívida pública enorme? Poderia vir via setor privado. Só que, historicamente, quem estuda com detalhes as relações entre Estados Unidos e América Latina sabe que sempre houve ali grande apoio americano indireto, por meio de incentivos, subsídios, para esses investimentos do setor privado. Então, nós temos aqui um cenário em que o Trump ele quer salvar a todo custo a hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Se vai ser efetivo ou não, aí é outra história, mas não surpreende que o primeiro local, o local onde isso esteja mais evidente, seja hoje o que? Exatamente na América Latina, por conta de ser visto pelos Estados Unidos, né, como até hoje, infelizmente, o quintal deles no mundo. Isabela, você acha que os Estados Unidos, por conta dessas mudanças a qual o Vinícius citou, dessas alterações, dessas dinâmicas, que os Estados Unidos vai acabar correndo o risco de levar uma goleada da China aqui na América do Sul? E aí, aproveitando em goleada, o Chelsea tomou o terceiro, tá? 3-0 para o Chelsea, em cima do Paris Saint-Germain, 2 do Palmer, 1 do João Pedro.
Quem botou dinheiro nisso... Olha, é por essas e por outras que eu digo que bet é uma besteira, tá vendo? Se quem botou dinheiro nisso, um monte de gente botou dinheiro, vai perder claramente, a menos que aconteça um milagre que vai fazer desse o jogo mais legal da história do futebol, porque tá virando para o segundo tempo com 3-0. Desculpa, Isabela. Bom, Sakamoto, a gente fica aqui comentando notícia, né, e dá aquela sensação, já que a gente falou de Big Techs, internet, é aquela expressão do fear of missing out, né, o FOMO, que é quando você tá aqui, a gente não tá acompanhando o jogo e dá a impressão de que a gente tá perdendo alguma coisa, enfim, é uma sensação estranha. Mas voltando especificamente pro caso dos Estados Unidos, eu acho que sim, Estados Unidos tende a ser goleado, digamos assim, levar essa goleada, mas isso tem a ver com várias coisas, né? Para falar de uma maneira rápida, tem a ver com o fato de que os Estados Unidos está caminhando cada vez mais para se tornar uma autocracia, né? Não é mais um regime democrático. A gente já tem vários indícios que, se a gente vai pegar a literatura, né, que digamos que dá para medir aquilo que ainda é uma democracia ou não, os Estados Unidos já está passando esse ponto, né? Prisão de juízes, centralização de poder no executivo, atropela, enfim, as próprias instituições, enfraquecimento de freios e contrapesos. Então, o que acaba acontecendo é que, se a gente soma isso com o fato de que o Trump chegou a dizer, né, que no caso dos Estados Unidos, vale lembrar, o Trump não pode se reeleger, não tem agora como ter um segundo mandato na sequência, né, depois desse, né. E aí o que acontece? Um terceiro mandato não é possível nos Estados Unidos, mas ele já comentou que existiria uma possibilidade, que é lançar o seu vice como cabeça de chapa e depois inverter, o vice sai, ele assume, deixa de ser o vice, passa a ser o presidente no seu terceiro mandato. Enfim, uma tentativa de manobra ali que seria inconstitucional a partir das regras dos Estados Unidos, que, de novo, são diferentes do caso do brasileiro. Então, ou seja, a gente tem um problema aí que é questões que são de ordem econômica, né, do lugar geopolítico dos Estados Unidos, mas existem questões de ordem estritamente política e democráticas, que é o fato de que os Estados Unidos está cada vez mais se enfraquecendo como democracia. Até umas décadas atrás era visto como o modelo de democracia no Ocidente, talvez no mundo, e agora tem se tornado uma democracia, para dizer no mínimo, para usar um eufemismo, muito enfraquecida, ou até, no limite, já tem autores que vão dizer até em fascismo, né? Tem um autor que é especialista em fascismo, que é o Jason Stanley, que chegou a dizer que os Estados Unidos, nesse mandato agora do Trump, está se tornando um regime com tendências fascistas e que, inclusive, estava deixando os Estados Unidos, a Universidade de Yale, para ir para outros lugares, porque seria impossível continuar pesquisando fascismo estando dentro do território nos Estados Unidos. Então, basicamente, disso que a gente está falando, questões econômicas e geopolíticas também, né?